Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast feito para aproximar você dos debates mais importantes a respeito do direito ambiental, desenvolvimento e tudo aquilo que envolve também questões de desenvolvimento do nosso estado que reverberam aí para o país todo. A gente tem entendido a atuação da OAB aqui no Maranhão e expandido, ampliado esse debate para que você também se aproxime e entenda mais sobre essas questões. E para nossa conversa de hoje, eu estou recebendo 3 vozes super qualificadas para entrar nessa conversa. Vou até ter que ler o currículo deles aqui porque é um pouco grande, só para vocês terem noção de quem a gente está recebendo aqui hoje. Eu começo pela Tatiana Costa, que é vice-presidente da OAB Maranhão, advogada eleitoralista, professora mestranda em Direito Econômico pelo IDP, coordenadora das comissões de ordem da OAB Maranhão, membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada do CFOAB, coordenadora de eventos da Abradep, líder do grupo Mulheres do Brasil em São Luís e embaixadora da bancada feminina da COP30. Muita coisa, hein, Tatiana? Seja bem-vinda. Algumas funções. Obrigada por esse espaço. É muito importante para a ordem mostrar a sua função dentro da sociedade, que além da defesa dos direitos humanos, nós temos esse compromisso com o meio ambiente, com os direitos fundamentais, e esse é o trabalho principal das nossas comissões temáticas que atuam em diversas áreas dentro da sociedade. São os nossos verdadeiros braços na sociedade maranhense e brasileira, através do nosso Conselho Federal e das seccionais. E de forma muito especial poder estar sediando na ordem esse evento que foi grandioso, a 21ª edição desse Congresso Brasileiro da Advocacia Ambiental. É muito valoroso para que a gente possa estar debatendo temas importantes, trazendo para a realidade do nosso estado, mas com palestrantes locais e nacionais renomados, para que a gente trate de desenvolvimento sustentável através dessa conexão com a ordem, com o direito, com a sociedade, com as empresas envolvidas, o que é muito importante. E poder estar coordenando essas comissões dentro dessa empreitada valorosa com nossos parceiros, ser correalizador, para nós é muito importante. Cumprir o nosso papel social, também garantir a defesa da democracia, porque falar hoje de meio ambiente é falar de pessoas, é falar de sociedade, é falar do nosso Estado democrático de direito também. Perfeito. E a gente também recebe o Israel Gonçalves da Graça, advogado, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amapá, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, bacharel em Direito e matemático, mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Amapá, advogado militante nas áreas civil, trabalhista e ambiental e coordenador de Direito Ambiental da Expo Direito 2026. Seja muito bem-vindo aqui na nossa conversa. Anne, que alegria estar mais uma vez aqui em São Luís do Maranhão. Cumprimento minha querida presidente, cumprimento também a doutora Maiara. Eu quero agradecer nesse momento ao grande convite do doutor Samir, presidente, para eu estar retornando a esse estado maravilhoso, o qual nós temos uma conexão muito grande. Para vocês terem uma ideia, o Maranhão já emprestou o presidente da República para ser nosso senador por 3 mandatos e ajudou a construir muita coisa no nosso estado. Então eu tenho uma gratidão muito grande. Trabalhei aqui num ciclo, quando eu fui bancário, vinha muito entre os anos de 2004 a 2010 a São Luís, e estou com muita saudade do Arroz do Cuchá, né? Escutar os reggae especiais daqui de São Luís, mas sobretudo essas discussões que tivemos no nosso congresso. Trazer esse olhar, deixar muito claro que não se pode se dissociar a preservação do desenvolvimento e do homem sobre tudo isso. Ou seja, o olhar que a gente traz nesse congresso, a nossa geração tem que deixar claro para a geração futura que a gente teve a preocupação de sentar na mesa e discutir com um olhar de sustentabilidade socioambiental. Então, em linhas iniciais seria isso. Muito obrigado. Obrigada. E para fechar, a gente recebe também a Maiara Fontinelli, que é advogada, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB Maranhão, pós-graduada em Direito Ambiental pela UFPR, presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da OAB Maranhão, conselheira municipal de São Luís, conselheira estadual de Meio Ambiente e proprietária da Eco Soluções Ambientais. Seja muito bem-vinda, Maiara. Obrigada, Anne.
Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje para falar sobre esse tema pelo qual eu sou completamente apaixonada, que é o direito ambiental, ainda mais aqui na presença da minha vice-presidente, por quem eu tenho um carinho muito grande. E sou muito grata por esse olhar que ela tem para as comissões, sempre muito atenta, sempre dando espaço para demonstrar o trabalho que nós desenvolvemos. E também muito feliz com a presença do Dr. Israel, que era uma pessoa que eu estava com vontade de conhecer, que comecei a acompanhá-lo nas redes sociais, pelo grupo das seccionais, né, das seccionais da Ordem. E muito feliz por fazer parte, mais uma vez, desse congresso, que a todo ano traz temas tão relevantes para a advocacia, para o meio ambiente, e com pessoas de excelente técnica, com as maiores autoridades, e discutindo temas tão relevantes para a garantia do desenvolvimento do nosso país, do nosso Estado, sem perder de vista a segurança jurídica que se faz necessário e também o olhar social, né? Maravilha. Pessoal, falar de um evento, de um congresso como esse, que todos vocês aqui mencionaram, é uma extensão de todo o trabalho que já vem sendo feito pela OAB. É um espaço que amplia ainda mais e coloca a sociedade mais perto de vocês, porque é um trabalho enorme que é feito. E eu queria começar perguntando para a Tatiana, qual a importância para você de promover espaços como esses, promover encontros como esses, que é um lugar ali para as pessoas não só verem o trabalho de vocês, mas também entenderem por que é tão importante ter cada uma dessas comissões e desempenhar o papel que a OAB Maranhão desempenha? Primeiro, Anne, é muito importante destacar que a base de transformação da sociedade, dessa mudança de mentalidade que a gente busca, é através da educação. E nada melhor do que a gente iniciar falando de educação ambiental. Já cumprimentando também a minha presidente, que eu tenho orgulho desse trabalho realizado. A Ordem ela está para além dessa atuação técnica, de preparar a advocacia que as comissões fazem, trazendo debates relevantes para o meio ambiente, para o estudo, para o direito ambiental. Nós também estamos presentes nas decisões importantes da sociedade, na formação de políticas públicas, na presença dos debates nos conselhos. A doutora Maiara mesmo é uma das nossas representantes, assim como outros colegas que integram a comissão. Então, as comissões elas conseguem nos aproximar da sociedade, de outras instituições, para que a gente faça esse debate tão relevante e ajude até na construção de políticas públicas. Então, esse é mais um dos eventos que a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Seccional do Maranhão, realiza. Nós temos também um evento internacional que é feito sobre desenvolvimento sustentável, com a nossa comissão que trabalha essa pauta, presidida pela doutora Isabela Pisse. Nós temos anualmente esse evento e, dessa forma, nós vamos realizando. Eu tive a oportunidade de conectar várias comissões para tratar também do Israel. Aqui eu agradeço por estar hoje no Maranhão e ter contribuído também neste evento, não só como presidente seccional, mas como líder da temática do direito ambiental no nosso Conselho Federal, e dizer que eu tive como embaixadora da COP30, da bancada feminina da COP30, tratando de debates climáticos, e para isso eu fiz uma reunião com todas as comissões para que a gente pudesse levar ao nosso estado esse tema sobre condições climáticas e situação de gênero, de raça. E da mesma forma, esse é mais um evento muito importante que já é realizado. Foi a nossa 21ª edição, então são mais de 20 anos, já é uma tradição, está entre os maiores do país. Então, assim, para nós, enquanto Ordem, é uma honra poder ter recebido esse evento na nossa casa, com lançamento de livros sobre licenciamento ambiental, com mais de 20 artigos submetidos e também sendo abraçado por grandes operadores do direito ambiental aqui do nosso estado, como a doutora Maiara, doutor Sami, doutora Lorena Saboia, grandes professores e grandes advogados dessa área, e homens e mulheres de ordem, que são essas pessoas que nos dão as mãos, os advogados e advogadas, para que a gente possa realizar mais. E nesse evento agora nós tivemos a Comissão de Direitos Humanos, tivemos a presença da Comissão de Ambiental, de Desenvolvimento Sustentável, de Agronegócio, mas dentro da nossa casa
desenvolvendo esse debate, nós temos diversas comissões, Israel, como Comissão Especial de Estudos de Hidrogênio Verde e Energias Naturais, Comissão de Direito de Energia, Comissão de Mineração, Gás e Petróleo e Comissão de Direito Marítimo, diversas comissões que conectadas conseguem fazer um debate rico sobre o meio ambiente, sobre o desenvolvimento, sobre a perspectiva da sustentabilidade, das questões climáticas, da justiça climática que nós sempre tanto desejamos. Eu, de forma muito especial, atuo muito tratando da ODS 5, falando dessa igualdade de gênero que transcende o direito ambiental e chega em tantas outras áreas sociais. Mas é isso, para nós, enquanto ordem, tratar de direito ambiente, do direito ambiental, é falar, sim, de direitos humanos, é falar da sociedade, é falar das contribuições que nós temos o compromisso como instituição de maior representatividade dentro da sociedade civil, Israel, de entregar mais através da educação, da capacitação, para que possamos desenvolver com sustentabilidade. Esse é o princípio norteador desse evento, realizado com a OCAR, realizado com grandes empresas parceiras, como a Virtu, que também promove outros eventos e tantas outras. Então, para nós, é uma alegria poder receber, por tantos anos, construir esse momento tão importante para a sociedade. Com certeza, esse congresso tem um legado, tem uma história de extrema importância para o Maranhão e é legal ver também essa troca, como o Israel estava falando, né, entre a OAB Maranhão, Amapá. Eu queria que você contasse um pouco mais dessa sua experiência, dessa sua vinda aqui para o Maranhão. Olha, nós como líderes e, obviamente, brasileiros, a gente sempre tem que buscar essa integração. Eu sempre falo que a arte de liderar uma casa intelectual é você fazer os opostos darem as mãos, né? Existem vozes contrárias, você deve dar voz a todos. Ainda que a gente, em alguns momentos, não concordem com aquele ponto de vista, a gente tem que tentar, institucionalmente e de forma colegiada, chegar a consensos, né? Então, trata-se de responsabilidade. E nada melhor do que a gente discutir a problemática vindo no local, ouvindo as pessoas, não decidido em gabinetes em Brasília, ou na Suíça, ou em outros países. Porque aí vai estar em xeque se realmente você atingiu aquela necessidade da região. Então esse é um dos grandes legados desse momento do Congresso, em que a gente pôde ouvir um ou outro. Ficou claro para a gente qual a solução a gente quer para o Brasil, para o Nordeste, para o Centro-Oeste. A gente quer a preservação, que permaneça aumentando os índices de preservação, baixando os índices de poluição, perfeito, mas também, de igual forma, o índice de desenvolvimento humano também tem que aumentar. A maior parte dos estados que compõem a costa brasileira, onde há uma grande perspectiva de um Eldorado, estão abaixo da 20ª posição de desenvolvimento humano. Então, a gente entendeu que sim, com uma oportunidade da margem equatorial, de uma prospecção de um petróleo de forma responsável, sustentável e visando a transição energética, é a saída também. E o matemático sempre tem isso, a gente já sabe a solução. Aumenta o IDH, permanece a preservação, diminui a poluição, a gente já sabe a solução. Mas dentro dessa equação tem uma variável muito importante que puxa os índices para baixo, que não é só a educação, é o saneamento. O saneamento é o grande vetor das doenças, em que faz com que a qualidade de vida realmente derreta, as pessoas vivam em hospitais. Então a gente tem que atacar logo o grande problema. E obviamente a gente lá na UAB, né, doutora, a gente troca moeda para pintar uma parede, para comprar um computador. E a gente também tem que ter a responsabilidade, a consciência, da mesma forma para você cobrar um governante e saber a realidade daquele estado. Ou seja, não é apontar o dedo na cara das pessoas, é ir conversar e construir como classe intelectual com deveres constitucionais a solução. Então o Congresso traz esse legado que a gente tem que sim dar essas alternativas para que os nossos estados brasileiros possam tratar o saneamento básico. Ele realmente ser uma política de Estado, uma política de saúde, porque é um dos grandes focos da problemática
brasileira. Resolvendo isso, a gente continua sim com a transição, com a implementação da inovação, porque obviamente daqui a pouco não vai mais falar na energia fóssil, então a gente vai partir para as energias limpas, e é normal, é evolução histórica. Então foi muito importante vir no Maranhão, entender as necessidades e até perceber que tudo se completa e que, de certa forma, a gente tem as mesmas dores, né? A gente tem que ter um olhar diretivo do país, né? Não um olhar segregador, um olhar que o problema de um também é nosso e a gente tem que resolver junto. É o nosso papel também como líder sempre, né? Sempre, até complementando, Israel, aqui a gente tem a Comissão de Saneamento Básico também na Ordem, que fez um grande evento trazendo esse debate e a realidade do nosso estado, que ainda temos muito a evoluir, sim. A doutora Maiara estava conosco também. Temos a realidade local, que a Comissão de Marítimo e Portuário tem essa atuação e esse cuidado, sabe, da questão dos resíduos local. Esse debate é muito importante também para o Maranhão. E temos uma comissão que trata sobre o direito espacial, porque nós temos um centro de lançamento. E ter um centro de lançamento tão importante também promove alguns desafios para a sociedade local. Então, a OAB ela vem acompanhando tudo isso. Por isso que esses debates que nós tivemos no Congresso, trazendo essa conceituação de várias áreas de atuação e a realidade do nosso Estado para uma perspectiva nacional, porque tivemos a presença de várias empresas, de gestores, de professores, de pesquisadores, estudiosos de todo o nosso país. Então, para estudar, o último evento que teve de energia, nós tivemos aqui uma atenção de levar os palestrantes até a área de energia eólica dentro dos Lençóis Maranhenses. Então, realmente, doutor, conhecer a realidade local é muito importante. Então, assim, promoção de um evento dessa magnitude do nosso estado, como foi o nosso congresso brasileiro da advocacia ambiental, é muito importante para que, a partir desse momento, nós possamos construir novas ações que possam ser implementadas tanto aqui como em todo o país, de desenvolvimento sustentável. É verdade, são eventos que qualificam ainda mais esse debate, né? Evidenciam essas ações que são necessárias e girando aí em torno de meio ambiente. A gente está aqui com a representante dessa comissão da OAB Maranhão. Maiara, queria que você explicasse um pouquinho o que a Comissão de Meio Ambiente é e representa aqui no nosso estado, quais são as ações que vocês têm desempenhado. Claro, eu costumo dizer que a Comissão de Meio Ambiente, ela é, na verdade, uma ponte, né? Ela liga a sociedade, a advocacia com o poder público. Eu enxergo o papel da nossa comissão como esse equilíbrio entre a responsabilidade técnica que nós temos que ter pela própria interdisciplinariedade do que é o meio ambiente, conjugada à segurança jurídica, que é o que todos nós buscamos para os nossos clientes, os empreendedores, falo como consultora nesse caso, e também a sensibilidade social. Então, a comissão, ela desenvolve vários papéis, todos buscando esses 3 alicerces, a responsabilidade técnica, a segurança jurídica, a sensibilidade social, e diante disso a gente desenvolve um canal de denúncias para que a gente receba denúncias sobre atividades que estão sendo realizadas de forma irregular. Aí buscamos informações junto ao órgão ambiental, sempre atuando. A gente tem junto aos órgãos ambientais, tanto o órgão ambiental estadual como os municipais, uma relação excelente, a ordem sempre muito bem recebida, respeitada e ouvida junto a esses órgãos. Então, a gente consegue manter um diálogo direto com esses órgãos, também na questão de propositura e de fiscalização junto aos órgãos ambientais, através dos conselhos aqui já citados, dos quais eu faço parte, tanto o Conselho Estadual como o Conselho Municipal, pelo seu caráter normativo, consultivo e recursal. A gente consegue propor normas e projetos junto a esses órgãos que darão origem às políticas públicas
políticas ambientais, que é o que a gente mais busca, além do caráter fiscalizatório e recursal também. A gente faz parte das câmaras recursais, e aí, como advogado, sempre, os membros do conselho sempre pedem, né? Não, o que a gente quer é a OAB na Câmara Recursal. Por quê? Porque todo mundo já espera isso da gente, da OAB, que a gente tenha um papel de imparcialidade, da garantia do contraditório, da ampla defesa. Além disso, a gente promove também a questão da educação ambiental, aqui citada pela nossa vice-presidente, doutora Tatiana, porque eu acredito que seja o mesmo pensamento do doutor Israel, no sentido de que a gente não consegue evoluir no desenvolvimento sustentável, que é o que a gente busca, né? Sem a educação ambiental. A educação ambiental é uma pauta que a gente tem que trabalhar, e eu acredito que essa é uma das maiores dificuldades da gente, é a gente trazer a consciência da sociedade para a responsabilidade ambiental. Então, a gente desenvolve os congressos nesse sentido, e esse evento, o Congresso Brasileiro da Advocacia Ambiental, ele vem para isso, para trazer a consciência e a responsabilidade dos cidadãos, dos advogados, dos estudantes. Nós fizemos anteriormente ao Congresso Brasileiro da Advocacia Ambiental, a gente fez um seminário sobre a nova lei do licenciamento ambiental, e foi um grande sucesso. Assim, quando a lei foi publicada, nós tivemos as inscrições esgotadas em 3 dias. Nem a OAB acreditou nisso. Parabéns, parabéns. Então, a gente percebe que a Comissão de Direito Ambiental, ela caminha ali no propósito do que a sociedade está buscando, do que os advogados estão buscando. A gente sentiu que aquele era o momento da gente debater e discutir, e foi um momento assim de muito crescimento. A gente chamou os órgãos ambientais, nós chamamos o empresariado, nós chamamos o Judiciário, o Ministério Público. Então, a gente fez um evento assim bem completo, no sentido de a sociedade quer saber, e agora? O que é que vocês pensam a respeito de tudo isso? Então, a ordem sempre, a comissão sempre caminha nesse sentido de trazer para perto todas as questões ambientais, trazer para a sociedade mesmo, como o doutor Israel falou, e a doutora Tatiana, trazer a sociedade para perto da questão ambiental, para que a gente possa fazê-los entender a responsabilidade que a nossa geração tem para com as futuras gerações. Muito bom, são feitos muito importantes, e o Maranhão, amplo e gigantesco como imagina só o tanto de atividades desenvolvidas por cada comissão, mas imagina mais ainda coordenar as comissões, né, Tatiana? Com certeza deve ser também uma tarefa cheia de responsabilidades e atividades, que eu queria que você compartilhasse eu até um pouco. colaboro com uma coisa, é um trabalho voluntário, então é como se fosse aquele maquinista que todo o tempo está deixando a caldeira fervendo, as pessoas motivadas a trabalhar, porque não tem remuneração, né, presidente? Então, o trabalho ainda é realmente amor à profissão, realmente amor à advocacia. Quem trabalha nas comissões, e você vê as comissões vivas, né, no Maranhão, e só o parabéns. Muito obrigada, Anny. Essa é a maior realização. Receber o agradecimento da doutora Maiara, esse reconhecimento, porque motivar o trabalho voluntário é realmente desafiador, e tem que ser através do amor à missão. E eu vim das comissões, eu iniciei lá na minha especialização como eleitoralista, depois presidi comissões, criei comissões na ordem, fui coordenadora adjunta, e depois, como vice-presidente, passei a coordenar, já é a minha segunda gestão, as comissões da casa. E é uma alegria poder reunir. A maior de todas é poder ter parceiros como a OK, Beatos Institutos fazendo um evento desse que nós realizamos juntos, e dar esse espaço às comissões, reconhecendo o trabalho delas, porque nada melhor que impulsioná-los através do reconhecimento que nós temos. E trazer para a liderança dessas comissões pessoas que, além de especialistas, têm amor a essa missão. Essa missão de ajudar a advocacia a construir grandes debates, porque começa nas reuniões internas, depois na conexão entre elas, entender que não é uma causa ou a causa de alguém, é uma causa da advocacia e da sociedade, e elas se conectarem para realizar com grandes parceiros, como realizamos agora esse nosso último congresso, que é o 21º já,
brasileiro da advocacia ambiental, entendendo que a advocacia ambiental, como disse a doutora, era a nossa presidente, ela é ampla, tem essa interdisciplinaridade. Então, quando a gente consegue dialogar, Israel, com todas as comissões, a gente consegue ter debates mais ricos e a gente consegue ter ações mais efetivas, mais direcionadas ao que o nosso Estado está precisando. Então, não é sobre a comissão de ambiental, é sobre a comissão de desenvolvimento sustentável, de direitos humanos. E eu mesma, como estudante, hoje do mestrado na área de direito econômico, vejo, Israel, que o desenvolvimento ele precisa acontecer. O IDH precisa melhorar, principalmente no nosso estado, sim, mas são esses debates que o Congresso trouxe, são esses artigos que trazem inovação, ideias para oxigenar a questão do desenvolvimento, da economia na perspectiva do desenvolvimento sustentável, que nos faz realizar cada vez mais, trabalhar mais pelas comissões, sempre querendo o melhor para hoje, que é o que vivemos, mas deixando um legado na ordem através dos nossos papéis, porque nós passaremos desses espaços de liderança, mas a ordem e instituição ficará. E dialogando, além das comissões, nós dialogamos com as instituições, com as empresas, para que possamos, sim, realizar juntos cada vez mais pela sociedade brasileira, porque o nosso compromisso é muito maior, porque o que acontece no Maranhão, ele vai ter vai reverberar em todo o país e no mundo, porque isso é sim justiça climática, isso é falar de meio ambiente, é isso que o Congresso trouxe para a gente, e que bom poder contribuir com estudantes, com grandes pesquisadores da área, através também dos artigos, com autores que estiveram conosco, com empresas, com instituições, os órgãos públicos, mas especialmente em capacitar a advocacia sobre esse compromisso social e entregar mais para a sociedade maranhense, que foi o que fizemos aqui. Muito bom, e parabéns por esse trabalho, né? A gente não pode deixar de parabenizar, porque a gente vê que os resultados realmente são bem visíveis. E aproveitando que a gente falou um pouco de paixão pela profissão, sobre liderar, que não é tarefa fácil, quando a gente conhece um pouco mais sobre a OAB, sobre as comissões, sobre os eventos, a gente consegue enxergar um lado ainda mais humano da advocacia. E eu queria, Israel, que você compartilhasse um pouco sobre isso, sobre a sua opinião em desempenhar, em estar presente em ações como essas, né, que levam aí objetivos tão importantes como melhorar questões de saneamento, melhorar e preservar o meio ambiente, questões de segurança jurídica também para as empresas. Queria que você compartilhasse um pouco dessa sua visão a respeito desse tema. Veja a importância de uma postura institucional responsável. Imagina uma OAB segregadora, que não ouve, em que as comissões ficam de costa uma para a outra, o meio ambiente não dialoga com a Constituição Civil, com o setor econômico, isso não existe, tudo dá nas mãos. Né? Então, parte primeiro disso, do diálogo e de encontrar soluções sempre. Aí você falou assim, pessoalmente aí, eu tenho um lado espiritual forte, de aquariano, de quem realmente vem, de quem vem lá dos primeiros degraus sociais, né? Para você ter uma ideia, eu fui ajudante de pedreiro, né? E consegui chegar ao topo dessa profissão, mas eu sempre falo, a mesma responsabilidade que eu tinha com meu pai, ali construindo casas, batendo massa, que a gente fala, né? Misturando cimento, eu tenho com a caneta da OAB. Com essa ideia primeiro de ser grato a tudo que a vida nos deu, falo isso, a gente conversa muito, eu e minha esposa, sobre isso, e vivendo esse ciclo dessa forma, com essa ideia firme, com fé, que diariamente a gente pode construir coisas muito grandes. Ter esse momento de debate no Maranhão e a gente encontrar soluções para toda a margem equatorial, né? Não só lá do estado do Amapá até o Rio Grande do Norte. A gente tem muitas necessidades em comuns e nada melhor do que nesse momento, imagina, a gente quer derrubar uma porta, se todo mundo fizer força junto, a gente consegue, né? Então, assim as coisas acontecem. E a gente busca isso, nesse papel de liderar. Primeiro, a gente está retribuindo o momento que a gente passou pelos primeiros degraus, né? Lá da profissão, o primeiro alvará, a primeira causa, e aí a gente percebe que
o grande segredo da advocacia não é só a estratégia, mas é você manter seu nome limpo, você ter postura como advogado, postura como um diretor de ordem, que tudo se aproxima. Então, tudo é bem mais fácil. Então é isso, é algo muito bom poder fazer o bem minuto a minuto. Aí as portas sempre se abrem e tudo dá certo. Perfeito. E no nosso último episódio, a gente esteve aqui conversando justamente sobre essa integração das comissões na OAB, esse trabalho que é feito de forma integrada, com muito diálogo saudável, que promove mudanças. E aí eu queria saber, Maiara, onde que a Comissão do Meio Ambiente também está presente nesse ciclo, né, de dar as mãos também para as outras comissões e ampliar esse debate, já que é uma comissão... quando a gente fala das comissões, não tem uma mais importante que a outra, né? Todas têm o seu nível ali de importância, todas são muito necessárias, e como que a Comissão de Meio Ambiente se posiciona em relação a isso? Na verdade, as comissões que tiveram aqui no último episódio são comissões que estão diretamente ligadas com o meio ambiente, que é de desenvolvimento sustentável e de agronegócio. Tanto que o painel em que foi escolhido para as comissões trabalharem, essas comissões estavam juntas, né? Então, trabalhando sobre as novidades legislativas de cada um desses. Então, o que a gente busca na ordem, eu como presidente da Comissão de Meio Ambiente, doutora Isabela, Desenvolvimento Sustentável, doutor Emerson, como de agronegócio, é sempre em todos os eventos nós trabalharmos a temática de cada uma delas pelo olhar ambiental, né? Então, se eu faço um evento do licenciamento ambiental, chamo a doutora Isabela Pierce para dar o olhar dela, doutor Emerson para dar o olhar do agronegócio. Então, como falou doutor Israel, sempre de maneira integrada, nós não caminhamos sozinhos, né? Então, quando eu fui nomeada para a Comissão de Direito de Defesa do Meio Ambiente, a doutora Isabela foi a primeira a festejar. Oba, tem alguém aqui do meu lado, né? Então, a gente sempre busca, e também nos espaços da sociedade civil que nós ocupamos juntos também, doutora Isabela, doutor Emerson, que são das outras comissões correlatas ao direito ambiental, também são conselheiros. Então a gente sempre busca construir juntos pela ordem, porque somos um só, somos todos OAB. Então todos os projetos que a gente busca apresentar nesses espaços de diálogo são projetos conversados entre as comissões, para que a gente consiga, com essa força, como o doutor Israel disse, né, juntos batendo na porta, a gente consiga e nós temos também um olhar muito alinhado à perspectiva de que o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento ele é necessário, né? Não, a gente não enxerga o empreendedor como um vilão, né? Nenhum de nós três. Nós enxergamos os empreendedores como um futuro, como uma forma de garantir as riquezas do nosso país. Porque se nós estamos aqui como advogados ambientais, nós vamos defender que o empreendimento seja feito dentro da legalidade. E dentro da legalidade nós vamos conseguir preservar o meio ambiente. Como foi bem dito no podcast anterior, enquanto a gente está aqui lutando pela legalidade dos empreendimentos, a gente vê vários outros empreendimentos irregulares que a pessoa não buscou um licenciamento ambiental adequado. Sim, esse sim está degradando o meio ambiente. E a gente, como consultor e como advogado ambiental, a gente está preservando o meio ambiente, dando aos nossos clientes a saída ambientalmente viável, adequada para aqueles empreendimentos. Com certeza, vai além de simplesmente advogar, né, pessoal? Exatamente. E eu queria saber qual é a mensagem final que vocês deixam aqui para quem está acompanhando esse podcast, para quem teve acesso a essas falas que são tão importantes até para repensar a própria atuação individual dentro da sociedade, né, enquanto pessoa, para não afetar, não degradar justamente esse trabalho que tem sendo feito para preservar, né, para melhorar. Queria saber qual é a mensagem final de vocês, começando pela doutora Tatiana. Primeiro, agradecer, especialmente por esse espaço, Mirante, do podcast Pauta Verde, por esse momento tão especial, através da diretora Maria Fernanda, dessa realização tão importante da UCA conosco, com a ordem, parabenizar o empenho de tantos anos do Dr. Samir e dizer que a gente só constrói grandes eventos, a gente só consegue promover ações assertivas na direção do desenvolvimento com sustentabilidade, se nós realmente nos dermos as mãos, sejam as instituições
da sociedade civil, mas também as empresas, nossos órgãos públicos. A gente precisa realmente desses momentos. E esse congresso foi mais um espaço de debate, onde a gente recebeu muitos trabalhos, onde nós recebemos muitas pessoas e saímos com esse ideal de que unidos podemos trazer a transformação positiva que merecemos, porque falar de meio ambiente é falar de cada um de nós, é da nossa vivência diária. Então, que possamos estar comprometidos, porque as questões climáticas estão aí trazendo já realidades para as nossas vidas diariamente e é uma dessas consequências do desenvolvimento ambiental também, sem sustentabilidade. Então, trazer esse debate para o Maranhão é muito rico para o nosso desenvolvimento, mas com responsabilidade. Da mesma forma que nós, enquanto advogados, nós temos que ter esse compromisso de, além de promover a segurança jurídica aos clientes, também trazermos essa consciência necessária ambiental. E, por fim, a OAB, fica muito feliz e grata de poder ter mais espaços de educação. Educação que promove maior conhecimento e gera também mais um espaço de mercado para os nossos advogados e nossas advogadas quando a gente promove capacitações com pessoas tão renomadas do nosso estado, já homenageando os nossos professores locais, nossos advogados, mas especialmente agradecendo a presença de todos, através do senhor Dr. Israel, que vieram contribuir com seus conhecimentos e suas experiências. E também se aproximando mais da sociedade para que eles entendam o nosso papel. Como foi destacado aqui, até por você, essa humanização, esse papel tão importante que a nossa instituição tem. Então, hoje eu me sinto muito feliz e realizada, e eu também, como uma boa aquariana, que desejo transformar o mundo cada vez mais com 1000 ideias. Digo para você, os doutores, que antes de estudar direito, estudei serviço social. Então, falar de políticas públicas, para mim, é basilar. Poder conectar isso com o conhecimento jurídico, eu entendo que foi lá atrás, quando o doutor Samir idealizou um congresso da advocacia ambiental com outros colegas, foi justamente dar espaço para a nossa advocacia falar, para os nossos professores, mas justamente debater também com as empresas, com os órgãos públicos, através de ações efetivas. E hoje nós já vivemos muitas delas. E eu tenho certeza que depois desse último evento, vamos viver muito mais para o futuro, com mais segurança jurídica e desenvolvimento com sustentabilidade. É isso Muito aí. obrigada. Mayara, fica à vontade agora para passar sua mensagem final. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a doutora Tatiana por todos esses anos de confiança, de dedicação, de apoiar os meus projetos, apoiar as minhas ideias. Uma pessoa por quem eu tenho um carinho enorme, ela sabe disso, para além da ordem. E dizer que a Comissão de Defesa do Meio Ambiente, ela está aberta para toda a sociedade. A gente busca sempre uma atuação coerente com o que nós da comissão acreditamos e principalmente na busca do desenvolvimento do nosso estado aliado com a segurança jurídica, para que a gente possa ter realmente o que a gente busca, que é um desenvolvimento sustentável. Então, a gente continua de portas abertas também para dialogar com o poder público. Nós estamos vivendo, nesse momento, uma questão muito delicada, que é a mudança de toda essa normativa relacionada ao licenciamento ambiental. Então, nós estamos acompanhando de perto o que os órgãos ambientais, tanto estadual como os municípios, estão desenvolvendo, estão trazendo para a sociedade, e a Comissão de Meio Ambiente ela está determinada a fazer esse acompanhamento, expor para a sociedade, compartilhar com a sociedade. Faremos mais novos eventos relacionados à questão do licenciamento ambiental, para que a gente consiga trazer para a sociedade o conhecimento e a segurança jurídica que tanto buscamos. Perfeito. Doutor Israel. Antes de falar, vocês podem deixar a mensagem final, antes de falar com o coração, fazer os agradecimentos, agradecer você, Anne, Tatiane Costa, nossa presidente, muito obrigado. Obrigado, Mayara. O presidente Caio, com certeza vai nos ouvir também. Meu irmão,
obrigado por tudo sempre também, ser esse grande parceiro. Aqui, a doutora Maria Fernanda, que abre as portas desse sistema para a gente poder lançar essas palavras que atingem os corações de todos que nos ouvem e se fortaleça. Sami conseguiu trazer Edson Milaré, Afonso Machado, num evento maravilhoso, né? Um dos maiores dos últimos anos, é bem especial. Eu tenho uma simbiose com o Maranhão, trabalhei por aqui, conheço do leste a oeste, o interior, participei de um processo de mudança aqui bancária. A mensagem que eu deixo com essa simbiose é: levante a cabeça, todo dia, população maranhense, advocacia maranhense. Aqui vocês são um celeiro de talentos, de pessoas fortes, de pessoas que conseguem sobreviver, seja na enxada, seja na caneta, constrói sempre soluções. Então, diante desse canteiro de oportunidades e de responsabilidade, cabe à advocacia, sim, ser a protagonista. Então, sejam protagonistas nesse momento, como vocês foram neste congresso que aqui aconteceu. Saúde e vida longa a todos. É isso. Obrigada. Olha, e eu tenho certeza que quem acompanhou esse nosso episódio também está abastecido, né? Inspirado depois de falas tão importantes e com certeza vai procurar agora estar mais perto do trabalho da OAB também, que esse foi o grande objetivo aqui da nossa conversa. Então eu queria agradecer a todos vocês e parabenizar, é claro, por esses trabalhos que têm sido feitos e que a gente pode dizer que ainda é só o começo, porque eu acho que vocês estão plantando uma semente que ela vai ali crescer, vai continuar, e esse trabalho de vocês vai ser importante também para o trabalho das pessoas que vão vir depois. Então, é realmente, imagino que muito gratificante para vocês fazerem parte disso. Anny, posso te pedir para deixar só as nossas redes da OAB para as pessoas seguirem, Claro. aproveitarem os nossos cursos de capacitação, @OABMA, entenderem o que nós estamos realizando na casa, participarem dos eventos, e a nossa Escola Superior da Advocacia, @ESOABMA, para que possa acompanhar esses eventos. A nossa escola tem esse compromisso de estar potencializando o desenvolvimento dos nossos advogados e advogadas, mas também de estar ao lado da sociedade. Nós temos muitos eventos para toda a sociedade maranhense. Então, meu muito obrigado mais uma vez por esse espaço. Siga a gente nas redes sociais. Eu vim das comissões, nosso querido presidente Caio Saraiva veio da Escola Superior da Advocacia, então nós estamos sempre nos conectando, trazendo grandes ações em parceria, porque as comissões escutam os debates necessários dentro da sociedade e também os anseios da advocacia na sua profissionalização, na sua melhoria de capacitação. E a nossa escola é essa educação continuada. Então, essa união é muito importante e cada um de vocês é nosso convidado, seja advogado, mas todas as pessoas da sociedade também para estarem conosco, como já tivemos esse evento, com certeza ainda teremos muitos outros adiante. Muito obrigada pelo espaço. Pronto, recado dado. Acompanhem aí nas redes sociais para também ficarem por dentro dos próximos eventos e atividades realizadas pela OAB Maranhão. Obrigada também para você que acompanhou esse episódio até aqui e continue acompanhando aqui os conteúdos do imirante.com. A gente fica por aqui. Até a próxima.